é a negociação de tarifas entre Brasil e Estados Unidos, porque o presidente Lula afirmou ontem, quarta-feira, durante uma cerimônia em comemoração ao Dia dos Professores no Rio de Janeiro, que uma conversa entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos está marcada para hoje, quinta-feira. O encontro vai dar continuidade às negociações entre os dois países depois da ligação de Lula com o presidente americano Donald Trump no último dia 6 de outubro. O secretário do Tesouro Scott Bessent e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmaram que a tarifa de 50% sobre produtos do Brasil não se baseia apenas em questões comerciais, não, mas principalmente por motivações políticas e de direitos humanos. Vamos ouvir. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Muito bem, eu vou direto para o telão aqui para receber a Guta Pini nesta manhã de quarta-feira. Guta, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso jornal. Vamos juntos a partir de agora até às 10 horas da manhã aqui no canal da Oeste. Já começo conversando com você a respeito dessa fala aí de Greer, que foi bastante específico ao citar o Brasil, embora ele não tenha citado o nome do ministro Alexandre de Moraes. Ele descreveu alguns episódios que remetem diretamente a decisões do ministro, não é isso? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, nossa audiência. Temos aí muitos assuntos para esta quinta-feira. E já começamos com esse assunto tão quente, Dani. Fica muito claro aí, mais uma vez, que as sanções impostas ao Brasil, a sobretaxa de 40%, tem a ver com uma sanção política ao Brasil. Não é uma questão eminentemente econômica, de tarifas, mas realmente sancionaram o Brasil. O Brasil é visto como uma ditadura. E toda essa química que o Lula estava falando e como se a situação estivesse totalmente sob controle, a gente vê que não é nada disso. O que chama muita atenção, Dani, é o quanto eles tinham na ponta da língua tudo que se passa aqui no Brasil, porque essa entrevista aí não era sobre especificamente o Brasil. E na hora que isso é levado à pauta, eles já têm tudo ali à mão para falar. Então, assim, é uma questão que realmente eles estão dando atenção. Não é algo trivial para os Estados Unidos que está acontecendo no Brasil. Até porque, como o secretário bem disse, isso atingiu também empresas e cidadãos americanos. Então, não é uma coisa que ficou restrita ao Brasil, embora também a perseguição política que acontece aqui no Brasil também tenha relevância e gravidade. Tanto que naquela primeira carta que o Donald Trump encaminhou para o Brasil, ele falou especificamente do julgamento de Jair Bolsonaro. Ele falou de caça às bruxas, mas os secretários aí nessa coletiva trouxeram a questão também da censura a empresas americanas. Toda essa questão de bloqueio de perfis, derrubada de perfis, bloqueio de recursos de empresas americanas também, completamente ilegais, fora dos ritos processuais. Então, é uma questão que está patente ali nos Estados Unidos, Dani. Me chamou muita atenção eles estarem com tudo isso na ponta da língua. Sabe? Não é algo realmente trivial, uma conversa, assim,
que não se repete por ali, algo muito pontual, não, é algo realmente grave, que os Estados Unidos estão olhando para o Brasil. E essa entrevista e essa fala acontece às vésperas dessa primeira conversa que vai acontecer com Mauro Vieira e Marco Rubio. Então, o clima já esquentou. Muito bem, Gutapini. Inclusive, vou chamar agora a Berenice Leite, porque, reforçando o que você disse há pouco, está prevista para logo mais essa reunião. Há uma previsão de que o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio se encontrem logo mais na Casa Branca. Bom dia agora para Berenice Leite, chegando aqui no telão do Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, Berenice. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniel, para você, para todos que nos acompanham, Guta também, sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar então sobre esta reunião. Marco Rubio deve receber hoje na Casa Branca o chanceler aqui, na verdade, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já está em Washington. E esse encontro, na verdade, é um encontro preparatório, né? Ele, na verdade, vai trazer já os assuntos que permeiam em torno desse tarifaço, que chega até 40% aqui no país sobre alguns produtos brasileiros. Mas, como eu disse, a intenção ainda é preparar o terreno. Me chama a atenção, Daniel, que ainda ontem o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, morando lá, né, desde o início do ano, e também o jornalista Paulo Figueiredo, se reuniram com interlocutores da Casa Branca, demonstrando que o diálogo com o Donald Trump não se encerra por aqui, desde que ele, então, convocou essa reunião com o presidente Lula. Eles continuam ali tendo essa porta aberta, digamos assim, com a Casa Branca e, claro, atualizando sobre as informações sobre a anistia, como tem sido o avanço da anistia no Congresso Nacional, e que, por sinal, não tem avançado quase nada. Texto não foi apresentado e o que se prevê é uma dosimetria, redução de penas. Mas me chama bastante atenção também, porque na fala do Eduardo Bolsonaro, ele destacou o seguinte, que vários países, não só o Brasil, também sofreram tarifas sobre produtos exportados. No entanto, esta foi a primeira vez que Donald Trump, ao invés de convocar para fazer essa negociação, trazer esse diálogo, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, desta vez ele convocou Marco Rubio para fazer essa negociação, o que demonstra e confirma, inclusive, a fala de ontem do Scott Bessent nessa linha de que as tarifas aplicadas ao nosso país não são só por questões econômicas, mas sim questões políticas, e que Mauro Vieira, como ministro das Relações Exteriores, pode esperar que isso estará sendo colocado na mesa no dia de hoje, as questões políticas, as perseguições no nosso país, que justamente embasam a carta de Donald Trump quando foi assinado esse decreto sancionando, trazendo aí essas tarifas para o nosso país, tarifas pesadas, e que o setor produtivo está de olho, torcendo, claro, para que elas sejam retiradas. Mas, como eu disse, a anistia que está parada ali no Congresso certamente foi um assunto levado no dia de ontem, tanto pelo Eduardo quanto também pelo Paulo Figueiredo, que tem um contato direto com o presidente dos Estados Unidos. Então, a gente vai aguardar hoje essa preparação do terreno e vamos ver, né, qual é a capacidade de diálogo, diplomaticamente falando, de Mauro Vieira, Daniel.